Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Que essa semana possa ser uma semana cheia da presença do Senhor. Que você possa se descobrir em Deus e que Deus se revele mais uma vez para você. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Vamos fazer menção a partir do verso 28, que diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto, furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos impeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra vai falar sobre a cura de 2 endemoniados. Jesus estava passando por aquele lugar e Jesus se depara, com aqueles homens que estavam sendo possuídos por espíritos malignos. Os homens daquela cidade conviviam com essas pessoas endemoniadas. Mas o que chama a minha atenção aqui, que diante de um milagre, diante da cura, diante da libertação daqueles homens, aquelas pessoas que viviam naquela cidade chamada Gadara, eles não dão a mínima o que foi que aconteceu na vida daqueles endemoniados. Jesus chega, faz o milagre, liberta aqueles homens que estavam aprisionados há muito tempo. Homens que, por estar naquele estado de posse demoníaca, oferecia risco, perigo para a sociedade. Porque aqui vai dizer no verso 28 que quando eles estavam ali, eles tinham saído dentro dos sepulcros, a tal ponto que eles estavam tão furiosos, tão endemoniados, que ninguém podia passar por aquele caminho, ou seja, se passasse, seriam atacados por eles. Mas aquela cidade já estava acostumada a viver com aqueles homens daquela forma. Aquela cidade já talvez não, pela palavra que a gente pode entender que aquela situação de prisão espiritual, de cativeiro espiritual, prova que aquela cidade, as pessoas que ali moravam, não estavam nem aí, nem preocupadas com a cura daqueles homens. Mas sabe o que eu acho lindo aqui? Que mesmo quando não tem ninguém se preocupando com você, mesmo que ninguém não está nem aí, já até se acostumou com seu estado deplorável, mas há alguém, aleluia, que está te observando, há alguém que se importa com você, alguém que vai atravessar por o outro lado só para te dar a libertação, só para te oferecer salvação, aleluia, esse alguém é Jesus. Talvez você está naquele estado, ou se encontra naquele estado, daqueles 2 demoniados, talvez não endemoniados fisicamente,
mas aprisionado por alguma opressão demoníaca, ou está debaixo de situações de palavras malignas, ou está vivendo um cativeiro espiritual que ninguém se importa com você. Ou até mesmo as pessoas já se acostumaram com esse cenário na sua vida e pouco estão se importando se você vai ser liberto ou se você vai permanecer nessa condição. Mas a notícia boa é que hoje, através da palavra, hoje levando a palavra, o Senhor se manifesta para você e diz que Ele vai te libertar. Ele vai te tirar dessa situação. Há um Deus, aleluia, que se importa com os necessitados, com os oprimidos. Há um Deus que se importa com aqueles que estão sofrendo. E o Senhor vai ao encontro. Louvado seja o nome do Senhor. E nós percebemos aqui, pode perceber, que quando Jesus chega, os demônios ficam agitados e começam a falar com Jesus: por que tu veio nos importunar antes do tempo? Porque eles sabem, os demônios, Satanás, ele sabe que os dias dele aqui na terra estão contados. Os demônios sabem que a condenação para eles é certa. É certa, não adianta. No dia do juízo final, o Senhor vai lançar Satanás e seus demônios no lago de fogo. Então ele sabe que eles têm os dias contados aqui na terra, e quando Jesus aparece, é por isso que eles falam: o que viestes fazer aqui, filho de Deus? Ele sabia que era Jesus, que era filho de Deus. Veio nos atormentar antes do tempo, ou seja, a gente já está condenado, a gente já sabe para onde nós vamos, mas o Senhor veio antes do tempo. E ali os demônios rogam para que o Senhor mandasse eles para aquela mandada de porco. E Deus ali, ali Jesus Cristo, ele ordena e diz: vai. E saindo, eles entraram ali naquela manada de porcos e precipitaram-se penhadeiro abaixo. E grande foi o prejuízo daqueles porqueiros, daqueles donos de porcos, Porque todos os porcos que eles estavam cuidando morreram. Os demônios entraram, naqueles porcos. Aqui, deixa eu abrir aqui um parêntese aqui rapidinho. Demônios também entram em animais, tá? Cuidado, se você de repente está aí com seu bichinho todo agitado, tá estranho, tá com coisas diferentes, com jeito diferente, coisas que ele não está acostumado a fazer, e de repente você vê uma perturbação, ore pelo seu bicho, ore pelo seu pet, repreende, porque Satanás é miserável. Ele também gosta de se apossar dos animais para trazer perturbação e trazer prejuízo. Ore todos os bichos que entram na sua casa, ore e consagre a Deus, repreendendo qualquer tipo de mal. Mas voltando aqui, aqueles porqueiros tiveram um grande prejuízo econômico, porque as suas rendas ali, a sua renda era através do cuidado dos porcos. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas preferem, ter lucros com coisas ilícitas, ou muitas das vezes, elas preferem ter vantagens do que ver uma libertação de uma pessoa, do que ver uma pessoa restaurada. Aqueles donos de porcos não estavam se importando com aqueles endemoniados, não. Eles estavam se importando em criar aqueles porcos, vender, porque ali estaria um lucro deles. E quem quiser que pouco se importasse, eles estavam ali nessa preocupação. E quando teve esse prejuízo, eles ficaram indignados e saíram, foram lá para a cidade e falaram com os demais, e aquela população ficaram tão indignada porque a sua renda agora, a renda da cidade, foi perdida, e eles preferiram expulsar Jesus. Expulsar não, eles pediram, rogaram para que Jesus saísse daquele lugar. Perceba o nível da mentalidade daquelas pessoas. Preferiu que a bênção saísse do lugar, preferiu que o milagre se retirasse dali,
Olha que coisa terrível. Por causa de uma libertação. Eles preferiam que aqueles homens estivessem aprisionados, maltratados, escravizados por forças malignas, mas que eles estivessem tendo lucro, mas que eles estivessem ganhando dinheiro. Oh, meu Deus. E hoje não é diferente, tem gente que tem esse mesmo pensamento, que não se importa com o sofrimento alheio. Mas eu louvo a Deus porque nosso Deus, Ele olha todos e vê todos. E Ele vai sempre ao encontro daqueles que estão sofrendo. E Ele faz com que esses que são egoístas, que só pensam em si, no seu umbigo, que tenham prejuízos grandes, que tenham perdas e vão pagar o preço. É por isso, queridos, que precisamos entender que é melhor ter a presença de Deus conosco, ter Ele conosco em nossas vidas do que qualquer outro tipo de ganho ou de vantagens. Mas nesse dia de hoje eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer mostrar que Ele está aqui, disponível para libertar, para curar, para salvar aqueles que se encontram em prisões espirituais. Eu quero orar com você. Se de repente você está precisando de uma libertação em alguma área da sua vida, se tem áreas que demônios estão te oprimindo, ele vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Vamos orar, porque Jesus hoje, ele te vê. Pai amado, Pai querido, eu quero te apresentar esta pessoa, Pai, que está presa por opressões demoníacas, essa pessoa, Pai, que tem sofrido muitos anos, que ao longo dos anos, Pai, ela vem sofrendo por pressões, por situações, meu Pai, diabólicas, por ações demoníacas, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Visita esta pessoa, Pai, com a libertação hoje. A salvação chegou na casa dela, a salvação chegou na casa dele através dessa palavra. Cura, Pai, liberta, transforma e salva. Por mais que muitos possam olhar para essas pessoas e não dão nada, não ter nenhum tipo de sentimento de importância, de se preocupar com o estado emocional delas ou com a libertação delas, mas o Senhor se preocupa, o Senhor olha, o Senhor tem interesse de mudar a história. Por isso, Pai, nesta tarde, neste dia de hoje, não importa a hora que teus filhos estão ouvindo essa mensagem, se é de manhã, se é à noite, não importa, mas nesta hora, enquanto todos estão ouvindo este áudio, se tem alguém, Pai, egoísta, se tem alguém que só está se preocupando com seus lucros, com suas vantagens, que haja perda para essas pessoas, mas que o Senhor promova libertação na vida de quem precisa, na vida de quem está sofrendo, na vida de quem está, meu Senhor, sendo atormentado por esses espíritos. Eu declaro isso em nome de Jesus. Essa é minha oração nesse dia de hoje, em prol de cada um que está orando comigo, que haja libertação, que haja salvação da parte de Deus para as vossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.